Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Confira o que irá acontecer no programa de hoje. No programa de hoje, você irá assistir à 4ª convenção do Sistema CFA-CRAs, onde o CRA-RJ participou ativamente, transmitindo pela rádio e TV do Conselho os 3 dias de evento, além de apresentar o sistema de autoatendimento como caso de sucesso. Veja a primeira parte do programa agora. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro marcou presença na 4ª Convenção do Sistema CFA-CRAs em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Conselho do Rio levou representantes de todas as áreas do CRA-RJ, além de transmitir ao vivo todo o evento pela rádio e TV e divulgar em todas as suas mídias, sendo referência para os demais conselhos. O ônibus CRA-RJ e itinerantes ficaram estacionados na porta do local do evento para que os demais regionais conhecessem esses 2 grandes projetos do Rio de Janeiro. Uma tenda foi montada no hall de entrada com todos os materiais de divulgação do CRA-RJ, incluindo a revista Administração e a 2ª edição da revista Coquetel. A 4ª Convenção do Sistema CFA-CRAs aconteceu ao longo de 3 dias com a apresentação de workshop nas áreas de fiscalização, auditoria, comunicação e eventos, palestras nacionais e internacionais e casos de sucesso das regionais de Minas Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro. O CRA-MG falou sobre o Minuto do Administrador, programa veiculado em uma grande rádio da região de Minas Gerais, e o CRA-MG Itinerante, uma cópia do projeto lançado em 2012 pelo Conselho do Rio de Janeiro, e, por último, um projeto de tecnologia da informação, que simplificou a localização de registros para processos diversos. O presidente do Conselho do Paraná, administrador Gilberto Gribler, e o superintendente do CRA do Rio de Janeiro, administrador Leonardo Fuerte, falaram sobre os indicadores de desempenho, ideia implantada pelo CRA do Paraná e também usada pelo Conselho do Rio de Janeiro. Muitas vezes nós ficamos, e agora, o que nós vamos fazer com esse relatório? De onde vêm esses dados? O que novamente nos chamou a atenção para a ausência, o negligenciamento do controle. E outra premissa, terceira premissa, a questão do Estado. Todos nós somos conselhos regionais do Estado XYZ. E o foco, durante muitos anos, era sobre a capital, sobre a região metropolitana, e o interior também, por sua vez, ficava esquecido. Com o crescimento das IES, nós vimos que o número de formados e registrados no interior tende a crescer também. Então, mais uma vez, a necessidade de alavancar as delegacias seccionais, casas do administrador, dando importância, delegando para eles o papel de representar o Conselho em todo o Estado do Rio de Janeiro, porque nós não somos Conselho Regional da capital nem da região metropolitana. Então, em boa hora, essa parceria do CRA do Rio de Janeiro com o Paraná fez surgir os indicadores de desempenho. Após a apresentação, o administrador Gilberto Gribler, presidente do CRA do Paraná, falou do desafio do projeto. Tem que fazer uma reflexão rapidamente aqui. Eu não sei se ao convidar o Wagner para ir lá, eu não entrei numa fria. Porque agora ele me fez toda essa tecnologia aqui e eu tenho desafio e eu vou conseguir. Eu vou fazer, Wagner. Vou fazer. Então, na realidade, esse desafio que ele traz é para todos nós, com a maior realidade possível, para que nós possamos crescer todos juntos, dentro das condições de cada um, obviamente. Não vamos pensar que da noite para o dia se chega em um estágio desse. Também temos que ter o pé no chão para saber direcionar os nossos recursos às nossas necessidades maiores.
A segunda mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas deste ano são as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro apresentou seu sistema online de autoatendimento. A chefe do registro, Ana Maria Martins, explicou o processo de emissão de registro no autoatendimento e o administrador, Marcelo Borges, responsável pela implantação do autoatendimento, contou como se deu a criação desse sistema, os seus benefícios e o desafio que encontrou. A gente tinha 6.550 profissionais sem CPF, CPF inválido ou nulo. Hoje estamos em 800 e pouco. É um tratamento que está sendo feito para recuperar esses cadastros. 415 registros de pessoas jurídicas na mesma situação. 2.800 registrados sem endereço. Quando a gente começou a investigar o Conselho, o sistema do Conselho, porque a gente não tinha documentação alguma, a gente começou a ver que a base relacional, ou seja, o banco de dados, não era do CRA do Rio de Janeiro. No CRA do Rio de Janeiro, eu tenho acesso a dados do CRA do Rio Grande do Sul. Essa é a segurança da informação que vocês pensam que tem. Vocês não têm. O CRA ele tem um banco dele, na estrutura dele, independente de qualquer outro. Durante a apresentação do caso de sucesso, o administrador Wagner Siqueira explicou todos os avanços que o Conselho do Rio de Janeiro alcançou por ter um espírito inovador e responsabilidade profissional. Nós não estamos falando de um sistema que vai ser implantado. Nós estamos falando de um sistema que tem 2 anos já de implantação. 2013, 2014. Não estamos falando do que vai a ser. A gente está mostrando o que já é feito há 2 anos. Por exemplo, quando ela fala em boleto, certamente vocês estão pensando em boleto que é remetido pelo correio. A gente não remete boleto pelo correio há 2 anos. Quando ela fala em boleto, é o boleto que o colega imprime no seu computador. E ele paga ou diretamente por banco, ou ele imprime e paga no banco. Ou ele paga por cartão de crédito. Cartão de crédito, o CRA do Rio de Janeiro já utiliza com a maquininha desde 1998. Portanto, é muito antigo. A gente não está falando de cartão de maquininha. Não tem maquininha de cartão de crédito, não. Porque isso também implica boleto. Cartão de crédito é tudo no sistema, tudo por computador. Na van, tudo por internet, sempre. Portanto, as máquinas foram varridas do sistema. Tá certo? Então, todas as declarações, isso tudo sempre online. O que significa isso, por exemplo? As empresas são mais rápidas do que os profissionais. Quando chega em janeiro, o número de pessoas que vão agora em empresa buscar aquele atestado para fazer licitação caiu ao mínimo, porque as pessoas piram na internet. Paga pelo cartão de crédito e imprime na hora. Eles não vão mais no conselho, não vão mais na central de atendimento. Né? Nós vamos ver aqui o que isso significa de aumento de significado, o que significa isso de atendimento. Trouxemos aqui o profissional que está coordenando a parte conceitual desse sistema. O que era preciso que se entenda aqui? Todo mundo que começa a fazer esse sistema, começa sempre por cadastro. Isto é uma burrice monumental. Eu me irrito com isso. Eu dirigi 10 anos de sistema de informática de banco. Não entendo nada de computador, mas entendo de conceito. O problema é que comecei a conversar com ele, o desafio que se colocava era o seguinte: como é que você... Cadastro é nada. Se entrar lixo no cadastro, fica lixo no cadastro. Porque o objetivo do conselho é o administrador. E o objetivo do administrador é... Você pode ir com eles, pode ir com eles. Pode ir com eles. Enquanto isso, depois a gente mostra lá. O objetivo do conselho é a fiscalização. Temos aqui o nosso vice-presidente de fiscalização, o Rui, que tem uma longa luta disso. Esse é o objetivo do conselho. Então, inverte-se a pirâmide. Qual é a ideia desse sistema? Todos nós militamos, gente, com comércio eletrônico, com e-commerce.
O desafio que se colocou para o profissional aqui é como trazer o conceito de e-commerce aplicado a conselho profissional. Esse é o desafio, na administração pública. Então, o que nós temos é exatamente tudo de e-commerce, que existe no Magazine Luiza, que existe na Kindle, né, que existe em todos os sistemas, dos grandes sistemas complexos. Então, essa é a ideia. Claro que se precisava de sistemas parrudos. Nós estamos falando de um processo em que nós trabalhamos com o sistema Java Oracle. Tá certo? Então, não há, significa o seguinte, se a gente botar, Sérgio, mais um pedacinho no banco de dados, outra coisa, o processamento de dados do Conselho é próprio. Nós não estamos falando de uma experiência, portanto, e que ele vai explicar agora, que é um estudo de caso para o sistema de administração. Nós estamos falando de uma experiência que é absolutamente inovadora em quaisquer profissões nossas das 29 profissões. Quem tem alguma coisa parecida conosco são os engenheiros, Rio, São Paulo, alguns estados do Nordeste, que está a 30% a 40% do que nós temos. O sistema da OAB, antes que fale, é tudo desktop, tá certo? Tudo desktop. Tá? Agora, eu fico ouvindo, às vezes, alguns colegas falando assim, mas a gente tem coisa web. Vocês podem ter uma função web, isso é uma coisa muito pequena ainda para nós, administradores. Tem que ter funções integradas, tudo tem que ser. Certo? De tal maneira que a gente paga o Conselho hoje do Rio de Janeiro, se quiser, por smartphone, por iPad. Pega o smartphone aqui e paga o Conselho, a anuidade. Isso é um passo. O que significa? A gente fala em pensar, estrutura de pensar e inovar. Só que a gente fala isso, mas a gente tem dificuldade de praticar. A ideia é como reverter esse processo. A gente tem um sistema próprio, a gente saiu para um sistema de comércio eletrônico. Eu fico imaginando, depois de 2001, nós estamos desenvolvendo um sistema integrado. Se não tiver link dedicado, se não tiver sistema de segurança, a gente faz um cadastro único, bota no prédio, em Brasília, cai uma bomba lá, o cadastro inteiro desse país, o sistema todo para. Porque não tem link dedicado, não tem sistema de segurança, não tem backup. O nosso backup hoje é feito por uma das 3 maiores empresas do mundo de data center, a Level 3. E o sistema é nosso, no nosso computador. É preciso que a gente rompa esse processo. E é isso que a gente está trazendo, sem querer reinventar a roda. A questão é integrada. A questão é que quando a gente vai dar uma palestra nos estudantes, hoje, isso é que é integrado. O estudante, se ele já for sócio do Conselho, registrado, inscrição, como vocês têm também, estudantes sócios, ele entra no computador dele e ele faz o registro na palestra de coisa diretamente no laptop dele. Não é isso? Sim. Vejam bem, a gente não leva mais papelzinho para preencher, não. O camarada pega o laptop dele, o colega, o estudante que é acostumado com esse tipo de linguagem, ele faz no smartphone. Se não tiver integrado, não vai fazer. Como não tem mentalidade, vai ter uma função, não vai ter outra. Então, o cadastro do estudante já repassa para o profissional, está entendendo? Isso é que a gente vai ver. A gente saiu de uma mentalidade desktop, offline, por uma mentalidade de integração de web. É isso que vai ser mudado. Enquanto o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, se apresentava no auditório, 4 pessoas da plateia fizeram registro secundário no CRA itinerante e tiraram seu registro profissional.